A história dos três pamonheiros que hoje virou grande empresário aqui em Trindade. Vem com nós, que agora a história vai começar, tá bom? Conta aí, mãe, como que tudo começou, vai lá. Eles compravam massa de milho, né? Punha eles para ir de bicicleta, comprar massa de milho. E chegava, eu confeccionava as pamonhas e eles vendiam. Para não ficar em casa correndo, brigando. Fazendo bagunça, né? Fazendo bagunça. O trem foi intenso, gente. 2002, 2003, nós chegamos pra Goiânia e começa essa história aí. Nós três aqui, ó, vendendo pamonha na rua. Os meninos chamavam nós de pamonheiro. Não era vergonha, não, porque nós tínhamos uma história e, graças a Deus, a história tá linda, né? Tem aí o Dário e o Daniel, grandes empresários em Trindade também, que tem as suas histórias. Vai aí, Daniel. É verdade, bem lembrado, rapaz. Minha mãe colocava a gente para vender as pamonhas, para não ficar fazendo bagunça em casa, mas também para ajudar na despesa, né? Quantas vezes a gente não tinha o que comer e saía com a caixa cheia de pamonha e voltava com dinheirinho que dava para comprar um frango, dava para comprar um pacote de arroz, pagar uma água, pagar uma energia. Então, assim, supriu muitas das despesas. E lá que a gente começou a empreender, né? Negociar, vender, comprar. E hoje a gente tá aí num ramo de empreendedorismo, graças aí à nossa mãe que ensinou lá quando era pequenininho empreender com a pamonha. A gente tem história com muitas outras coisas, como picolé, laranjinha, mas hoje, como é o dia da pamonha, a gente tá falando da pamonha, não dá? Isso. Aqui comendo uma pamonha aqui, na casa da minha mãe, lembrando das histórias. E aí, por fim, a gente foi montando uma clientela e aí eles decidiram comprar uma tenda, uma barraca e montaram um pontinho lá na Avenida Elizabeth Marques, próximo da Rua da Feira. De frente ao Tiãozinho. De frente ao Tiãozinho, né? Nós guardávamos a barraca, inclusive, lá no Tiãozinho, para desmontava ela no final do dia. Tinha a dona Elaine do pastel, que forneceu energia pra gente. E aí tem muitas histórias engraçadas. Se a gente for contar, são muitas. Mas eu lembro que eu mais o Daniel um dia lá cuidando da barraca. Pra quem não sabe onde é o Tiãozinho, de frente a Enxovais Pimenta. Isso, exatamente. Lá. Aquele prédio lá da Enxovais Pimenta. O dono dele, que morava lá no fundo, né? E deixava a gente guardar a mercadoria lá, né, Daniel? Aí eu lembro até hoje, Daniel, eu lembro que dia? Um dia que nós estávamos lá brincando, todo sujo, pegando lutinha lá, porque era adolescente, né? Já tinha a responsabilidade, mas também tinha aquele lado esportivo. Aí uma moça chegou lá e falou, eu quero 2 kg de massa, de milho. Aí nós veio correndo, todo suado, para ralar o milho e nem lavou a mão. Ela olhou assim e falou, não quero essa massa não. Vocês nem lavou a mão? E virou as costas e saiu. Aquilo nós ficou decepcionado demais. Tem muita história aí, gente. E outra coisa, minha mãe fazia as pamonhas, nós punha umas 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, tinha um compromisso de chegar com o dinheiro. Nós tínhamos que vender essas pamonhas na rua. E saía naquele Ipanema, floresta ali, tarde da noite, vendendo pamonha. Mas nós tínhamos uns clientes bons ali, não tinha, Daniel? Nós tínhamos os clientes, uma clientela boa, já tinha uns clientes ali no Ipanema mesmo. Tinha uns clientes lá que já pegavam, era de 10, essa colada de 10 pamonha, 15 pamonha de uma vez. Então a gente, quando já tinha as pamonhas, já ia direto nesses clientes. Já saía já com o endereço certo. Já teve uma época que formou a clientela, que já fazia as pamonhas e já só passava entregando na casa dos clientes fixos da gente, né? É isso aí. Então, assim, a nossa história tem muita história. Tem história de laranjinha, picolé, tem história dos lava-jato, que nós trabalhamos nos lava-jato aí da região. Muita história aí para contar para vocês. Devagarzinho nós vamos contando para vocês acompanhar nossas histórias aí. E hoje nós, graças a Deus, estamos aí no ramo de empreendedorismo. Eu sou da Propé Calçados, tenho o Dário aí Do Baratão Goianira e Baratão Trindade. O interessante é que a gente começou aqui nesse entorno da região e hoje a gente permanece aqui na região, né? As empresas aqui na região, né? Exatamente. isso, e outra coisa, gente, a pamonha da minha mãe não é qualquer uma, não. Quando fazia pamonha, era a pamonha da Dona Ildete, eu quero, pode me dar aí que eu quero. Vendia demais porque é muito saborosa, muito gostosa, né, mãe? Só não tem um tempero especial, minha mãe tem um tempero especial, né, mãe? É o amor, né? É o amor. Além dos temperos, tem o amor que minha mãe tem para fazer as coisas, ela coloca o amor ali e aí fica saborosa.